Olá a todos, tudo bem? Espero que sim. Bom, eu sou o Petros Rocha, sou aluno do Programa de Mestrado em Relações Internacionais e também sou estagiário do professor Lucas Tasqueto, no curso de Direito Internacional Público para a graduação também na Universidade Federal do ABC. Neste vídeo eu falarei com vocês sobre um caso muito importante para todo o direito internacional, que é o caso intitulado Barcelona Traction. Por mais que o caso tenha este nome, o nome de uma empresa privada, os grandes sujeitos de direito internacional do caso são o Reino da Bélgica, por um lado, contra o Estado espanhol. E o que é este caso? Como que isso se iniciou? Um caso famoso ali por volta dos anos 70, famoso por quê? Porque trouxe à comunidade internacional um grande entendimento por parte da Corte Internacional de Justiça sobre o que de fato são as obrigações erga omnes. Nós já vimos no curso de Direito Internacional alguns conceitos muito importantes, muito caros para nós internacionalistas, como, por exemplo, jus cogens, ou erga omnes, ou outros termos que nós vemos aí no nosso dia a dia. Neste caso, o Reino da Bélgica foi junto à Corte Internacional de Justiça pedir uma reparação financeira por parte do Estado espanhol, pois o Estado espanhol, onde havia operações da empresa Barcelona Traction na Catalunha, durante a ditadura de Franco, esta empresa começou a ter problemas e a entrada de empresas estrangeiras, a atuação de empresas estrangeiras ali foi muito mais restrita. E o fornecimento de energia, que era o principal serviço oferecido pela Barcelona Traction Light and Power, este serviço foi passado para o Estado espanhol. E com isso, os investidores em geral perderam muito dinheiro. Grande parte dos investidores eram belgas, atuavam em outras empresas também do ramo elétrico na Bélgica, né? E o Reino da Bélgica, vendo esta grande perda financeira para o seu capital, buscou ali uma reparação financeira por parte do Estado espanhol. Inicialmente, o Estado espanhol disse que a Corte Internacional de Justiça não tinha legitimidade para julgar o caso, por alguns motivos. O primeiro motivo é que já houvera uma discussão entre 1958 e 1961 por estes dois mesmos atores de direito internacional, tendo o mesmo objeto de análise, a empresa Barcelona Traction Light and Power. E em 61 foi retirado da lista de casos da Corte esta primeira discussão, pois naquele momento os dois países chegaram em uma espécie de acordo. Porém, a Corte esperava um mantenimento, digamos assim, das boas práticas e de algo que fosse satisfatório a ambos os lados. Porém, de acordo com o Reino da Bélgica, isso não foi mantido. A Corte disse que, uma vez que, num primeiro caso, foram esvaziadas todas as capacidades jurídicas nacionais antes de se chegar a uma instância jurídica internacional, não se faria necessário repetir todo o processo num segundo caso com o mesmo objeto e os mesmos atores. Basicamente, a Corte entendeu que era uma espécie de continuidade. Outra coisa que o Estado espanhol alegou para tentar tirar a legitimidade da Corte Internacional de Justiça é que não havia, no Tratado de 1927, um tratado que versava sobre a solução de controvérsias entre o Reino da Bélgica e o Estado espanhol, não havia neste tratado nada que colocasse a Corte Internacional de Justiça como automaticamente a instância internacional para a solução de controvérsias. A Corte se defendeu dizendo que, de acordo com seu artigo 37, o artigo 37 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, os países que fizeram parte da Liga das Nações teriam automaticamente jurisdição sob a Corte Internacional de Justiça. E, por isso, como em algum momento tanto o Reino da Bélgica quanto o Estado espanhol fizeram parte da Liga, ficou evidenciado que, sim, a Corte teria essa jurisdição. Houve um grande esforço por parte da Corte Internacional em explicar este artigo 37. No material que vocês receberam, ficou bem claro isso, são muitas as páginas em que os juízes, em que o presidente do caso em si, se debruçam para interpretar e explicar as diversas formas de se perceber a aplicabilidade deste artigo 37 do Estatuto. Ou alguns
casos foram citados durante essa explicação. Vale a pena verificá-los, ok? Bom, no caso, inicialmente a Bélgica disse que era necessário toda uma reparação financeira para os seus investidores e também uma reparação pelo tempo perdido nessas discussões e demais prejuízos, talvez até acidentais, né, causados por conta das atitudes do Estado espanhol, isso durante a ditadura e pós a ditadura. E o Estado espanhol disse que, olha, nem todos aqueles investidores têm o status oficial de investidores. E não há no direito internacional algo que garanta ao Estado espanhol esta obrigação de ressarcir os prejuízos dos investidores belgas. E, finalmente, o Estado espanhol veio com a grande cartada que foi dizer que, por mais que muitos sócios da empresa foram espanhóis, e por mais que o Estado espanhol tenha sido ali o grande operador do processo de mudança das políticas empresariais após a ditadura, principalmente, o Estado espanhol alegou que a empresa Barcelona Traction não gozava de nacionalidade belga, e sim de nacionalidade canadense. Por esta razão, e cabia somente ao Canadá oferecer todo o suporte, toda a defesa, todo o apoio político-diplomático para a empresa Barcelona Traction. E a Corte Internacional de Justiça concordou com este argumento e comprovou que o Reino da Bélgica não tinha legitimidade para ir contra o Estado espanhol em um objeto relacionado à Barcelona Traction, uma vez que não era uma empresa com nacionalidade belga. Caberia ao Estado do Canadá solicitar este tipo de análise por parte da Corte Internacional de Justiça. Atualmente, a Corte teria outras alternativas para tomadas de decisão perante esse caso, uma vez que foram adicionadas outras prerrogativas ao conceito de nacionalidade da empresa, como nacionalidade dos controladores da empresa em questão, já que há acordos internacionais que fundamentam o exercício da proteção diplomática dentro deste contexto. Além da Corte Internacional de Justiça, também é possível recorrer hoje em dia à OMC, Organização Mundial do Comércio, caso a medida adotada pelo país seja perniciosa ao livre comércio entre as nações, e ao ICSID, que em inglês é International Center of Settlement of Investment Disputes, que é um órgão do Banco Mundial, do Grupo Banco Mundial, responsável pela arbitragem internacional em controvérsias acerca de investimentos. Porém, naquela época, não havia este conjunto de possibilidades. O grande ganho para o direito internacional, a partir deste caso, foi a definição do conceito erga omnes, que é o que quero deixar nesta conclusão. A Corte, em uma manifestação durante o caso, se pronunciou dizendo que eram necessários dois elementos para que uma obrigação se tornasse erga omnes. Primeiro elemento, que fossem obrigações assumidas perante toda a comunidade internacional. E o segundo elemento, obrigações que incorporam valores essenciais para a comunidade internacional, por mais que não haja um acordo, um tratado ou uma peça jurídica formalmente desenvolvida, mas havendo o entendimento de que determinadas condutas, determinadas obrigações são erga omnes, estão atendendo a estes dois elementos, enfatizo. Elemento 1, assumir esta obrigação perante a comunidade internacional. E elemento 2, incorporar valores essenciais para a comunidade internacional. Bom, creio que seja isso. Espero que eu tenha ajudado a entender o caso. Vale a pena ler o material que vocês receberam. E contem comigo. Tem o meu e-mail na descrição do vídeo. Contem comigo para tirar dúvidas, para entender mais detalhes sobre o caso, ou de repente curiosidades sobre o primeiro caso de 58. Um forte abraço. Espero que vocês estejam bem nesta quarentena e até mais. Bons estudos.